a gratidão sempre vai começar na nossa vida com uma boa memória. Eu me lembro do salmista, lá no Salmo 116, quando ele passava por um momento terrível, estava angustiado, com seu coração apertado, com seu coração triste. Ele diz lá no Salmo 116:3: os laços da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Mas o texto fala que ele clamou ao Senhor, e o Senhor o deu livramento, o Senhor o deu vitória. E após ele receber a libertação, Deus trouxe alegria ao seu coração. Ele pensou em retribuir a Deus. Ele recebe um benefício e ele fala: eu preciso fazer algo por Deus. A gratidão sempre começa com uma boa memória. E ele diz lá no Salmo 116:12: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que eu vou dar para Deus? Porque Ele fez coisas grandes, coisas tremendas. Ele pensou em algo que pudesse fazer para mostrar a sua gratidão a Deus. Ele disse: olha, eu vou tomar o cálice da salvação, ou seja, eu vou aceitar o Senhor como meu Salvador. Ele diz mais: por gratidão eu vou sempre invocar o nome do Senhor. Eu vou testemunhar o que Deus fez por mim. Eu vou oferecer sempre sacrifícios de louvor. O que é sacrifício de louvor? É você renunciar muitas coisas que o afastam de Deus. Você diz não àquilo para fazer a vontade de Deus. Isso é sacrifício de louvor. O salmista quis fazer tudo isso em forma de gratidão ao Senhor. Deus operou na vida dele e ele percebeu que tinha que fazer algo para Deus. Foi despertado a agradecer ao Senhor. A gratidão, meus irmãos e irmãs, tem poder de mudar ambientes, tem poder de mudar pessoas. Eu me lembro de uma história contada num livro de um rabino, de um judeu americano que foi um dia para Israel, e lá em Jerusalém ele vai visitar uma pizzaria. Ele foi fazer negócios lá, e uma hora ele teve fome, vontade de comer algo. Ele vai numa pizzaria chamada Esbarro, e tinha uma fila enorme lá para entrar, e tinha um senhor que estava na frente da fila e percebeu que ele estava meio apavorado e não queria perder tempo na fila. Aquele senhor deixa aquele judeu americano ir no seu lugar. Ele fala: pode vir aqui, eu deixo você na minha frente, não tem problema nenhum, eu volto lá no final da fila. E acontece que aquele judeu americano pega sua pizza, vai embora, e depois de alguns minutos que ele foi embora, ele escuta uma explosão. Houve um atentado terrorista naquela pizzaria. É uma história verdadeira. 12 pessoas morreram e 90 pessoas ficaram feridas naquele atentado. Aquele homem que deu o lugar para aquele judeu não morreu. Aquele judeu americano voltou na pizzaria e viu aquele senhor que cedeu o lugar a ele, e ajudou no transporte no transporte para levar lá para o hospital, na locomoção para o hospital. E ele acompanhou aquele homem naquele hospital. E no hospital ele conheceu o filho daquele homem, deixou um cartão para ele e disse assim para o filho daquele homem que sofreu aquele atentado: olha, aqui é o meu cartão, eu moro em Nova York, você pode falar comigo se o seu pai precisar de alguma coisa. E ele um mês depois, liga para aquele judeu americano lá em Nova York, e ele fala assim: olha, eu preciso de um contato em Boston para que o meu pai seja atendido, ele precisa fazer um tratamento por causa do atentado, ele tem que fazer um tratamento lá em Boston. E aquele judeu americano disse: olha, eu não vou só ajudar no contato, eu vou levar vocês até Boston. E ele vai buscar aquele homem, aquele filho lá no aeroporto em Boston, e lá em Boston ele o ajuda, ele fez o tratamento lá. E acontece que o dia que esse judeu americano foi até Boston era dia 11 de setembro de 2001. E esse judeu americano tinha um escritório no 102º andar lá no World Trade Center. Foi o dia em que as torres gêmeas foram destruídas, e esse homem tinha um escritório lá. Nesse dia era para esse judeu americano estar no escritório
e com certeza ele morreria no acidente. Mas um gesto de gratidão fez com que, talvez pela vontade de Deus, Deus tem domínio de todas as coisas, ele não morreu. Eu creio que a gratidão, meus irmãos, tem esse poder, essa capacidade de gerar coisas em nós. Aqui, nessa história que eu contei, teve livramento de morte.